passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Glória a Deus. Tô vendo se esse menino cabe nessa piscina aqui, gente. Fica à vontade, viu? De pé ou sentado. Não sei se está projetando o telão aí. Tá, isso, para vocês poderem assistir daí. Fagner Aparecido, é de livre e espontânea vontade que você se dirige hoje para ser batizado? Sim. Promete diante de Deus e destas testemunhas ser fiel ao Senhor, a sua palavra, enquanto viver? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, diante de Deus e destas testemunhas, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Flávia Oliveira, é de livre e espontânea vontade que você vem se batizar nesta manhã? Sim. Promete ser fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios enquanto viver? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, diante de Deus e destas testemunhas, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci Nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Maria Clara Moreira Rodrigues, é de livre e espontânea vontade que você está aqui hoje? Sim. Promete ser fiel a Deus enquanto você viver diante dessas testemunhas? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, Uma nova criação eu sou. Arthur Henrique dos Santos Antônio, nome grande. É de livre e espontânea vontade que você está aqui nessa manhã para se batizar?
Sim. Promete diante de Deus e dessas testemunhas ser fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios enquanto viver? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, diante de Deus e dessas testemunhas, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Letícia Timóteo da Silva, é de livre e espontânea vontade que você está aqui hoje? Sim. Amém. Promete ser fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1. Filipenses 3, 1. Enquanto os meninos terminam ali, porque eles vão participar também da primeira ceia deles, né? A ceia já está aqui à frente e daqui a pouco eles vão poder participar da ceia do Senhor. Filipenses capítulo 3. Essa palavra aqui nesta manhã o meu propósito de trazê-la é trabalhar um pouco dessa perspectiva sobre essa nova vida em Cristo. Quais são os parâmetros, o que nós precisamos fazer? E a minha intenção era principalmente falar ao coração dos 5, né? Então, espero que até o final da leitura aqui eles possam estar conosco, senão nós vamos caminhando aqui em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. Quem está aí arrolado no grupo da igreja tem acompanhado algumas reflexões que eu tenho postado lá sobre Filipenses. Está escrito assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor ou alegreis. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Agora você vai lá no versículo de número 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Agora você vai no 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feita conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Senhor, nós oramos nessa manhã, clamamos a Ti pela bênção do Senhor poder falar conosco. Senhor, que o Senhor possa falar o nosso coração, que a Tua palavra ela possa vir como rema a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, que Teu Espírito possa fluir através dela, nos trazendo entendimento, encorajamento, consolo, ó Deus, e nos conformando à imagem do Teu Filho. Oramos e Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para ouvi-la, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta à igreja de Filipos, e esta igreja, para você entender como essa igreja surgiu, você precisa estudar depois ou dar uma lida lá na sua casa em Atos capítulo 16. Essa igreja, ela nasce em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, Lucas vai narrar o nascimento da igreja de Filipos, ou os filipenses. E ali acontecem coisas extraordinárias, né? Há uma convenção ali muito interessante. Se converte uma empresária, se converte um funcionário do Estado e se converte uma escrava. Ali se converte o carcereiro, funcionário do Estado, cidadania romana. Ali se converte uma empresária chamada Lídia, parece que era asiática, prosélita, já tinha uma simpatia pelo judaísmo. E ali também o Senhor alcança a escrava que tinha um espírito de adivinhação. E por causa de tudo isso, desse mover de Deus naquele lugar, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram açoitados e depois foram presos, como é do conhecimento de vocês. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e houve um terremoto. E Deus fez toda aquela obra que vocês conhecem. Paulo, quando escreve agora essa carta, Paulo está preso. Ele está na sua primeira prisão. Paulo foi preso 3 situações. A primeira domiciliar, depois ele teve uma prisão por perseguição religiosa em Jerusalém, e a última de todas, que é por Nero, quando então ele é decapitado. Ele morre como mártir do Evangelho. Então ele está aqui no final da sua primeira prisão, perto de 61, 62, depois de Cristo. Ele está preso, e desta prisão ele vai escrever algumas cartas. E uma das cartas que ele vai escrever é justamente aos filipenses. Então, como o pregador falou ontem, eu queria que você, ao ouvir aquilo que eu tenho para falar, você imaginasse o apóstolo Paulo, ele está preso, ele está com algumas privações, ele está com alguma dificuldade. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está preso, ele está algemado, e os comentaristas fazem um comentário muito interessante, digno de nota e de ser reproduzido aqui nesta manhã, que as pessoas podem até tentar nos calar, tentar nos impedir, mas a palavra de Deus jamais ela vai ser presa, a palavra de Deus jamais vai ser algemada, a palavra de Deus é sempre livre, a palavra de Deus, ninguém pode deter a palavra de Deus. E o que me chama a atenção aqui nesta manhã, é que este homem, estando preso, ele não deixa de fazer aquilo pelo qual ele deveria fazer, que é cumprir o seu ministério. E é interessante que nessas 3 prisões, quantas? 3. Paulo em momento algum se considera prisioneiro de Roma, ou prisioneiro
de uma perseguição religiosa, ele sempre se considera como um prisioneiro de quem? De Cristo. De Cristo. E a minha primeira palavra aqui nessa manhã, é lógico, é para todo o auditório, mas eu quero me dirigir principalmente àqueles que desceram as águas do batismo. E quero refrescar a sua memória, que já um dia desceu aqui, acerca de algumas verdades. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que a nossa vida, ela sempre estará, apesar das dificuldades, na mão de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Outrora, nós não tínhamos rumo, nós não tínhamos esperança, outrora nós não tínhamos salvação, outrora sem Cristo nós não tínhamos vida eterna, não sabíamos quem éramos, não sabíamos quem era Deus, não sabíamos por que estávamos aqui e para onde nós estávamos indo, mas em Cristo nós sabemos quem é Deus, quem somos, por que estamos aqui, para onde nós estamos indo. Outrora nós éramos conduzidos segundo o principado da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Nós temos a paz de Deus e nós temos paz com Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E a vida cristã é uma vida vivida com lutas, com dificuldade, com labutas, com situações delicadas que vai tentar nos desencorajar, esfriar a nossa fé, desanimar. E Paulo está preso, mas ele sabe que a sua vida, apesar de ele estar na tutela de Roma, a sua vida ela está nas mãos do Senhor. O que isso ensina-nos? Jamais, nunca, em toda a trajetória da nossa vida, nós podemos esquecer de uma verdade absoluta, que é fato, e contra fato não há argumentos. A nossa vida está debaixo do senhorio e da soberania de Cristo. Então Paulo é alguém que está preso, Paulo é alguém que está com privações, mas ele não deixa de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado, porque ele sabe que ele está vivendo um momento, mas quem determina a sua vida, a sua agenda, o seu amanhã é Jesus Cristo. E por que isso é importante, pastor? Principalmente para quem desceu as águas do batismo aqui. É importante porque na vida cristã você vai se ver em situações de piairote. O que é um piairote? Beco sem saída. Às vezes você vai se deparar com gigantes, às vezes você vai se deparar com leões, com fornalha. Alguém até disse que você mata um leão hoje, passa pela fornalha amanhã e enfrenta o gigante na terça-feira. Não importa as agruras, não importa as dificuldades, não importa as lutas que nós estamos passando, a nossa vida está debaixo do senhorio soberano de Jesus Cristo. E isso é libertador. Por quê? Porque eu não vou me fazer de vítima. Isso é libertador porque eu não vou ficar me escondendo atrás dos problemas. Ao mesmo tempo que isso é libertador, porque ninguém pode deter o povo de Deus, isso é encorajador. Por que é encorajador? Se a minha vida está nas mãos do Senhor, quer dizer que o Senhor determina o meu próximo passo. Se a minha vida está nas mãos do Senhor, significa que o Senhor me respalda para o amanhã, para aquilo que virá. Então Paulo continua cumprindo o seu ministério, porque ele sabe que apesar de estar detido por Roma, na verdade ele é prisioneiro de Cristo. Na verdade quem está no comando da sua vida não é César, quem está no comando da sua vida não é Nero, quem está no comando da sua vida é Jesus. E eu queria encorajá-lo nessa manhã, não sei quais são as lutas, dificuldades, os momentos difíceis que você está passando, mas não se esqueça disso, a sua vida está nas mãos do Senhor. É o José que no capítulo 45 de Gênesis, ele revê os seus irmãos aproximadamente 13 anos depois, e os irmãos ficam constrangidos, porque o que acontecera lá no 37, 13 anos atrás, os irmãos jogam ele numa cisterna, foge à sua morte e vende ele. Meu Deus, que sofrimento que esse menino passou. Quando ele se revela agora como soberano do Egito, e a palavra diz que ele revela-se aos seus irmãos ficam constrangidos com medo de retaliação. Se eu não estou muito equivocado, lá pelo verso 5 a seguir, ele diz assim: olha, não preocupe, não fiquem com medo, não foram vocês que fizeram aquilo, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Compreende? José entende que a vida dele, que tudo que aconteceu na vida dele tinha um propósito de Deus, e Deus era soberano sobre a vida dele. E José finca uma estaca, José levanta um monumento para mostrar que ele descansa na soberania de Deus, dando nome ao seu primeiro filho, que se chamava, um de cada vez,
Manassés, o Senhor me fez esquecer o passado. Então, deu um Manassés em todo mundo, né? Boa esse trocadilho aí. Então José finca uma estaca e diz assim: olha, não foram vocês, foi Deus. Eu passei por dificuldades, eu passei por lutas, passei por privações, por acusações, por injustiça, mas a minha vida sempre esteve e está debaixo das mãos do Senhor. Então você não pode parar por causa das lutas, das dificuldades, das perseguições, das calúnias. Você não pode parar porque quem está conduzindo a sua vida é Deus. Uma segunda verdade nesse texto que eu quero aqui deixar por 5 e para todos nós aqui. E eu estava conversando com o pastor Helder ontem após o culto e falei: rapaz, que mensagem profunda, extraordinária, porque você deu uma introdução no que eu vou falar amanhã de manhã. Paulo diz assim: olha, Paulo está escrevendo essa carta, ele está onde? Ele está preso. Aí ele começa dizendo assim: irmãos, olha, eu quero que vocês se alegrem no Senhor. O cara está preso, o cara vai ficar 2 anos preso, e ele é alguém que está dando uma receita, porque ele toma disso aqui. Ele não perdeu o quê? A alegria. Irmãos, nós não podemos baratear o evangelho, nós não podemos diminuir a graça de Deus, nós não podemos confundir o que Jesus fez em relação àquilo que o mundo valoriza. Nós temos uma alegria que é mais do que um sentimento. A Bíblia diz que a nossa alegria, ela é uma pessoa. Quem é? Jesus. Aqui na frente, no capítulo 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. E isso é excepcional, porque alguém que entende que a sua vida está debaixo do senhorio, da soberania de Deus, mesmo estando preso, ele é alguém alegre. E por que alegria? Paulo diz, eu já preguei isso aqui para vocês, a alegria ela é ultra circunstancial. É possível cantar e celebrar em noites escuras. É possível cantar e celebrar em dias cinzentos. É possível atravessar o vale da sombra da morte com um sorriso nos lábios, porque a nossa alegria não é um sentimento, não é algo de momento, a nossa alegria é Cristo Jesus. Ela é ultra circunstancial, ela é cristocêntrica. Por que eu falo isso aqui nessa manhã? Pensando sobre isso essa semana, as pessoas têm atrelado a alegria do evangelho com bênçãos, e nem sempre Deus vai te abençoar, nem sempre Deus vai responder a oração, nem sempre Deus vai mudar o cenário nosso, nem sempre. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12 que o apóstolo Paulo teve que conviver o resto da vida com o quê? Com espinho na carne, e era tão dolorido que ele orou quantas vezes? Alguém lembra? 3 vezes. E aí o Senhor, é como se o Senhor falasse entre ele assim: Paulo, eu não vou remover o espinho, mas uma coisa eu lhe darei para você suportar, eu lhe darei a minha graça. Nós temos que aprender a voltar a celebrar a Deus por Cristo Jesus, única e exclusivamente por Cristo e pelo aquilo que Ele fez. Se o Senhor fizer amém, se o Senhor não fizer amém, a nossa alegria não está atrelada à bênção, a nossa alegria ela é Cristo Jesus. Nós precisamos aprender isso. Ela é ultra circunstancial, porque ele está preso, mas ele é alguém que está alegre. Ele não depende que o seu time de futebol seja campeão, ele não depende de ter um aumento de salário, ele não depende que a inflação esteja equilibrada, ele não depende de uma aprovação no Enem, ele não depende de expedientes humanos. A sua alegria ela é transcendente, ela é eterna, ela é exclusiva, e ela ninguém pode roubar do apóstolo Paulo. Ela é Cristo. Agora é lógico, gente, discutir é uma coisa. Agora, se a minha alegria é Cristo, o que eu preciso de fazer? Eu preciso ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento profundo, um relacionamento extraordinário. Então, qual que é a proposta aqui para os 5 irmãos que desceram as águas nessa manhã? Aprendam desde já a se alegrar em Cristo Jesus. Não atrela a alegria de vocês, não atrela a satisfação de vocês a bênçãos, a coisas que Deus pode dar. Não permitam que a alegria de vocês ela seja tirada pelo aquilo que vocês não recebem do Senhor. Aprendam desde já a fundamentar a alegria de vocês em Cristo. Amém? A terceira consideração desse texto aqui é sobre o passado. Porque do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, Paulo trata do passado. Do 12 até o 16 ele trata do presente. Do 16 até acabar, ele vai tratar do futuro. Então o cristão é alguém que tem um presente, é alguém que tem um passado, um presente e um futuro. Se você conversar com algumas das mentes mais brilhantes do Brasil,
E isso eu não estou falando de ouvir ninguém falar, não. Eu ouvi ele falando. Uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Brilhante demais. Um dos filósofos aí que está em destaque. Ele, trazendo um discurso filosófico, ele falou que, na verdade, ninguém sabe para onde está indo. Isso aí pode ser ele, a sua filosofia. Nós aprendemos ontem para onde nós estamos indo. Nós sabemos muito bem para onde nós estamos indo. Nós sabemos muito bem o que nos aguarda. Então, o cristão é alguém com passado. O cristão é alguém com presente, o cristão é alguém com futuro. Nós estamos vivendo momentos delicados, momentos de decisão, nas eleições para presidente, para governador, para senador e uma série de situações, mas independente do que aconteça no dia 2, o resultado às 17 horas ou dia 3, nós sabemos o que nos aguarda, nós temos um futuro garantido em Cristo Jesus. A propósito, ele falou assim em João capítulo 14, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim vos seria dito, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. Irmãos, não importa a luta, a situação, as lágrimas estão sendo derramadas hoje, nós temos um fim glorioso que é a eternidade. E aí o apóstolo Paulo, o que é que ele faz com o passado? Ele sepulta o passado. Ele diz assim, olha, eu tenho aqui razões para me orgulhar do passado, mas eu abri mão de tudo. Paulo era alguém de uma condição financeira extraordinária, gente. Ele era membro de uma das seitas mais importantes, mais ricas da época. Ele era da tribo de Benjamim. Os comentaristas, é interessante que eles dizem isso aqui. Por que Paulo faz questão de falar que era da tribo de Benjamim? Benjamim era a tribo mais fiel a Davi. E quando eles voltam do cativeiro babilônico, todo mundo perdeu essa questão genealógica. Paulo sabia muito bem quem ele era. Paulo tinha influência, tanto é que ele pega cartas, no capítulo 7, ele está ali na morte de Estevão, no capítulo 8 ele pega a carta para matar os irmãos, perseguir, no 9 ele se converte. Paulo, ele olha para o seu passado e considera aquilo tudo como escória, como esterco, como lixo, porque ele descobriu uma riqueza maior agora, que é Cristo Jesus. Tá, pastor, o que isso nos ensina? Não fique flertando com o passado, por mais que ele te convide, por mais que você teve vantagens nele, nós não podemos flertar com o passado, nós não podemos voltar ao passado. Nós não podemos mais fazer da vida do presente aquilo que nós vivíamos outrora. Nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, quem está em Cristo, nova criatura se fez. E as coisas antigas se passaram. Paulo olha para o passado e de fato ele enterra o passado. Irmãos, não são poucas pessoas que estão voltando a uma prática antiga de vida. Estão voltando ao passado. Estão vivendo agora o que viviam outrora, não estão vivendo em novidade de vida. Aí o apóstolo Paulo, eu não vou delongar nessa manhã, que eu quero ministrar ceia para os meninos, ele diz assim, olha, não que eu haja ou tenha alcançado, 3:12, ou seja perfeito, mas prossigo para aquilo pelo qual também eu fui conquistado em Cristo Jesus. O que Paulo vai nos ensinar aqui? Paulo diz que nessa vida com Cristo, nós precisamos ter uma insatisfação. Olha o que está escrito aí, na parte A. Não que já o tenha alcançado. Paulo está o quê? Insatisfeito. Uma insatisfação santa. O que Paulo quer mais aqui? Paulo quer mais de Deus. Na vida cristã, nós precisamos ter uma insatisfação santa. Nós precisamos querer mais o Senhor. É como Moisés, que em um dado momento, ele vê tantos milagres, ele vê tantas coisas extraordinárias, e a Bíblia diz que depois de tudo que ele vê, ele, um momento com Deus, ele diz assim, Senhor, agora eu quero ver a sua glória. Ele viu, Fernandinho até canta, né? Ele viu o mar se abrindo, ele viu o pão descendo do céu, ele viu água saindo da rocha, ele viu Deus mandando pragas no Egito, mas Moisés queria mais de Deus, uma insatisfação santa. Nós precisamos almejar mais de Deus, nós precisamos querer mais de Deus, nós precisamos, como diz Oséias capítulo 6, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Irmãos, quantas pessoas estão satisfeitas com a sua vida cristã? Quantas pessoas já não oram mais? Quantas pessoas não lêem a palavra de Deus? Quantas pessoas não buscam mais o Senhor? E estão satisfeitas. Paulo diz assim, olha, eu ainda não alcancei, eu quero mais de Deus, eu quero me aprofundar mais, eu quero crescer mais. Uma evidência de uma morte espiritual é quando eu estou satisfeito com a vida que eu estou levando. Eu não procuro mais o Senhor, eu não procuro conhecer mais o Senhor, eu não me aprofundo mais nas coisas de Deus. E Deus,
Deus apesar de Paulo convidar essa realidade, o Senhor é insondável, né? O apóstolo Paulo mesmo escreve no capítulo 11, verso 33, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu ele alguma coisa para que ele pudesse retribuir? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Apesar dele ser transcendente, apesar dele ser Deus, apesar dele ser insondável, ele dá-se a conhecer. Porque em um dado momento o profeta Jeremias diz no capítulo 29, verso 11, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu queria nessa manhã deixar o seguinte aqui, uma palavra principalmente para os nossos irmãos que desceram as águas do batismo. Seja como Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, Senhor, eu quero ver a sua glória, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Será que nós temos tido um desejo intenso de conhecer mais o Senhor, de mergulhar no oceano do Espírito, de termos mais experiências profundas com Deus? O apóstolo Paulo teve uma insatisfação santa. Irmãos, quando nós entramos no sentido de estar satisfeito conosco mesmos e começar a comparar nossa vida com quem está aquém, isso é um perigo. Nosso paradigma é Cristo Jesus, é com Ele que nós devemos nos comparar. Talvez você possa estar dizendo assim, não pastor, eu oro 10 minutos, mas eu conheço gente que ora 1 minuto. Não, a sua comparação é Cristo. Cristo orava pelo menos 9 horas por dia. Cristo orou 12 horas para escolher 12 homens. Cristo acordava 5 horas da manhã, ele tinha um período de 3 horas no mínimo de oração antes de ir para a lida ministerial. E em dados momentos Jesus virou a noite em oração. Ele é o seu paradigma. O seu paradigma não é A nem B, o seu paradigma é Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, estar satisfeitos conosco mesmo e nos comparar com aqueles que estão trôpegos, com aqueles que estão parados. Nós precisamos nos comparar com Cristo. Ele deve nos inspirar, Ele deve ser o nosso norte, Ele deve nos inspirar a ter uma vida singular, ímpar, maiúscula de comunhão com Deus. E sabe qual que é a boa notícia, irmãos? Deus sempre tem mais para nós. Porque se nós estarmos satisfeitos conosco mesmo, nós ouviremos talvez o que Sardes ouviu. Em um dado momento, quando Jesus escreve para Sardes, a Bíblia diz que a igreja de Sardes achava que era uma igreja viva, e o Senhor falou para a igreja de Sardes assim, na verdade você tem o nome de viva, mas você está morta. A Bíblia diz que o Senhor olha para a igreja de Laodiceia que tinha o nome de rica, a igreja de Laodiceia que se achava que estava tudo bem. O Senhor olha para Laodiceia, uma igreja humanamente falando perfeita, diz assim, você é pobre, você é cego, você é nua. Tanto Sardes como Laodiceia eram igrejas que estavam satisfeitas no ambiente que elas estavam vivendo, satisfeitos com a sua vida com Deus. E Paulo ensina-nos nessa manhã que nós precisamos ter uma insatisfação santa. Eu preciso querer mais de Deus. Amém? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ensina-nos aqui nesse texto que além de nós, esse negócio de tecnologia, né? Que esse aí não funciona. Paulo diz que em segundo lugar nós precisamos ser pessoas dedicadas. Olha a parte B. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Nós precisamos ser pessoas dedicadas. Se eu tenho uma insatisfação santa, eu preciso ser alguém dedicado. Diz assim, olha, uma coisa eu faço. Paulo tinha um foco, Paulo tinha um alvo estabelecido. Paulo não se distraía. Paulo não permitia se distrair. Irmãos, e nós estamos vivendo dias difíceis, né? Quantas distrações, não é verdade? Mas tem muitas distrações. E muitas pessoas, por estarem distraídas e dividindo a atenção, essas pessoas já perderam o foco há muito tempo, que é Cristo. Não é raro as pessoas que você vai ouvir por aí, que saíram da igreja por causa de alguém. E aí alguém diz com muita propriedade, eu preciso reproduzir aqui, quem sai da igreja por causa de alguém, nunca entrou nela por causa de Jesus. Se você é alguém que fica responsabilizando os outros pelos seus infortúnios, pelo seu distanciamento, pela sua frieza, na verdade você nunca conheceu Cristo, você nunca entrou aqui por causa dele, porque se você entrar numa igreja, numa comunidade por causa de Cristo, não tem ninguém que vai te tirar de lá. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha uma dedicação, e a sua dedicação era exclusiva. Paulo não distraía por outros interesses, sua mente estava voltada inteira e exclusivamente em Cristo Jesus. Não dá para dividir a atenção. Tanto é que Jesus fala, né, pegando um outro ponto, no capítulo 6 de Mateus, verso 21, aonde está o tesouro do homem, estará o seu
coração. 24, não podeis servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar a outro. Nós precisamos ser dedicados ao Senhor e à sua causa. Agora, não dá tempo de falar tudo, né? Eu preciso me valer de Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill tem um livro, eu até tenho lá em casa, quem quiser emprestado e devolver com 15 dias, porque tem gente que não devolve livro, né? Eu tenho um livro, tem PDF, acho que eu vou postar de PDF, é mais garantido. Ele diz assim: por que tarda o pleno avivamento? É um tema. E esse camarada é só paulada que ele dá lá no livro lá. E ele diz assim, eu já falei isso aqui: se nós tratássemos a nossa vida espiritual como nós tratamos a nossa vida profissional, acadêmica, financeira, nós seríamos uma potência na mão de Deus. Imagina se você acordar de madrugada para estudar a Bíblia igual você estuda para fazer prova do Enem. Imagina se você se dedicasse a um estudo sistemático de um mês a palavra de Deus, igual você estuda as matérias para uma faculdade, para um curso. Você seria uma potência. Imagina se você fizesse uma consagração de jejum, igual às vezes você tem que fazer você tem que se submeter a um exame de sangue. É engraçado, né, gente? Tem gente que fala, não vou jejuar, que eu não posso jejuar. Aí o médico bendito pede um exame, aí acabou tudo, a pessoa consegue fazer um jejum. Não é verdade? Eu não posso ficar sem tomar café, que dá donzeira, dá dor de cabeça, até o médico pedir. O médico parece que tem um negócio lá que, né, vira a chave e nós conseguimos. Mas a verdade, Leonardo Ravenhill diz assim: se nós tratássemos a nossa vida espiritual como nós tratamos a nossa vida secular, nós seríamos uma instrumentalidade poderosa na mão de Deus. Por outro lado, se nós tratássemos a nossa vida secular igual nós tratamos a nossa vida espiritual, nós seríamos mendigos. A verdade é que nós dedicamos muito mais às coisas dessa terra do que às coisas de Deus. Nós dedicamos muito mais àquilo que nos interessa que aos interesses do reino. E a Paulo diz nessa manhã que se nós precisamos ter uma insatisfação santa, nós precisamos ser pessoas dedicadas às coisas do Senhor, aplicadas às coisas do Senhor. Nós precisamos ter paixão pelas coisas do Senhor. E Paulo ainda diz aqui, irmãos, para nós concluirmos, que além de uma insatisfação santa, além de uma dedicação, nós precisamos de direção. Olha a parte, está tudo no 13 aí, na parte C. Ele mostra a necessidade imperativa de termos direção clara e segura na vida cristã. Ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Nós não podemos ficar caminhando e olhando para trás, né? Olhando para o lado. Aqui nós temos alguns irmãos que correm, ninguém corre olhando para o lado. Você corre olhando para frente. Ninguém dirige o tempo todo olhando para trás. Por isso que tem os retrovisores. Você não pode ficar dirigindo. Você olha para frente, os retrovisores estão ali para te direcionar. Só um ponto de direcionamento. Nós precisamos ter direção. O apóstolo Paulo tinha uma direção muito clara. Nós não podemos, irmão, ser distraído quanto ao passado, não podemos ser distraído quanto ao futuro. Quanto ao passado, o que atormentava o apóstolo Paulo? Paulo matou muita gente, mandou matar muita gente. Imagina, aquilo todo dia Satanás devia todo dia lembrar ele isso aí, né? Que Satanás é mestre nisso, nos acusar de dia e de noite. Paulo precisava definitivamente enterrar o passado. Paulo também não poderia ser distraído com o futuro, aquilo que o aguardava. Ele tinha uma direção. Pastor, qual que é a direção para hoje? Obedecer e fazer a vontade do Senhor. Essa é a direção. Nós não podemos estar presos ao passado e nós não podemos estar presos ao futuro, se nós sacrificamos o quê? O presente. Há muitas pessoas na casa do Senhor que não se perdoam por algumas situações lá atrás. Relacionamento, desencontros, situações difíceis. Irmão, nós precisamos deixar o passado na cruz. Nós precisamos abraçar o perdão de Jesus e nós não podemos ter medo do amanhã. Quem garante o nosso amanhã é Cristo. Nós precisamos viver hoje no centro da vontade de Deus. Um comentarista diz que o problema de você ficar olhando para trás é que você pode ficar como a mulher de Ló, virar uma estátua de sal, estático, paralisado, inerte. Irmãos, que lástima, né? Que tristeza. Aquela mulher recebe a visitação de Deus, o anjo vai lá, ela sai da cidade, e aí ela resolve olhar para trás, e ela é sentenciada ali olhando para trás.
Há muitas pessoas que a sua vida está travada, a sua vida está paralisada, porque você não consegue romper, você está olhando para trás. E a mulher de Ló, em desobediência, ela olha para trás e dali ela não sai. Uma outra narrativa aqui muito triste também, Estevão vai falar disso em Atos capítulo 7, é que o povo no deserto, no coração, voltou ao Egito. As pernas, quem olhava para o povo estava indo para Canaã, mas a alma deles, o coração deles voltou ao Egito. Atos capítulo de número 7. Estavam presos ao Egito. E aí você já sabe de qual salteada. Da primeira geração só 2 pessoas entraram, Josué e Calebe. Por que quase 2 milhões de pessoas ou mais não entraram na terra prometida? Porque o coração ainda estava preso lá no Egito. Irmãos, não são poucas pessoas que estão presas na mentira, não são poucas pessoas que estão presas no engano, não são poucas pessoas que estão presas na religiosidade, não são poucas pessoas que estão presas na pornografia, não são poucas pessoas que estão presas nas raízes de amargura, não são poucas pessoas que estão presas ao seu passado e não conseguem romper. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que nessa caminhada cristã nós precisamos ter uma direção. E aqui o penúltimo ponto, se nós precisamos ter uma insatisfação santa, se nós precisamos ter uma direção, nós precisamos ter determinação. Olha o que ele diz aí no verso 14. Alguém lê para mim o 14? Enquanto eu mexo aqui. 3,14 de Filipenses. Muito bem, o que Paulo tinha aqui? Paulo tinha uma determinação. O que nós aprendemos aqui? Ele diz assim, olha, prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu até preguei aqui Hebreus capítulo 12, numa quinta-feira, sobre essa questão da carreira. O que é a carreira? A carreira, ela no grego significa assim, você caminhar até o ponto da agonia, mas você não desanimar. Essa determinação que o apóstolo Paulo traz aqui, traz a ideia de um esforço intenso. A vida cristã exige esforço, gente. A salvação é pela graça, não é mérito nosso, mas nós precisamos nos esforçar para caminhar. Nós precisamos nos esforçar para viver a vida cristã. Não tem como viver a vida cristã sem esforço. Não tem como viver uma vida cristã se você não for uma pessoa dedicada. Nós precisamos colocar esforço naquilo que nós fazemos. O Cláudio Duarte, ele até brinca, né, que a vida ela é muito dura, não dá para viver quem é mole. A vida cristã, ela precisa ter um esforço, nós precisamos ser pessoas dedicadas. A ideia aqui é de um caçador que está de olho na sua presa e ele não para enquanto não pegar. Ele se esforça ao máximo que ele pode. A vida cristã exige esforço. É fácil orar? Não, não é. É fácil ler a palavra? É prazeroso, mas não é. É fácil jejuar? Não é. Há muitas dificuldades. E é por isso que o Senhor falou para Josué assim, esforça-te e tem de bom ânimo. É a palavra que a Vera trouxe para os meninos de encorajamento aqui, ó. Olha, tem que ter esforço, tem que ter ânimo. Irmãos, alguém diz que a soberania divina, ela não anula a responsabilidade humana. Deus nos dá graça, mas nós precisamos nos posicionar. Deus nos dá condições, mas nós precisamos nos esforçar. A Bíblia diz que a graça veio sobre a vida do apóstolo Paulo e ele viveu até os fins dos seus dias com aquele espinho na carne, e ele viveu. A vida cristã exige esforço. Às vezes você vai estar com luta, com dificuldade, cansado, mas você precisa se esforçar. E a boa notícia, irmãos, do texto é que o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa se esforçar. Tem dia que a gente vem orar aqui 7 horas da manhã, de terça a sexta-feira, não dá vontade de sair da cama não. Vim 7 horas da manhã com frio, mas precisa haver um esforço. Você, para se dirigir aqui essa manhã, algumas situações aconteceram, mas você foi determinado. E se tem uma coisa, irmãos, nós precisamos fazer, é ser determinado, ser fiéis ao Senhor até a morte. Não dá para viver cocheando em 2 pensamentos. O Senhor falou sim, sim, não, não. Tem pessoas que até hoje não tomaram uma decisão real, verdadeira, genuína em relação a Cristo Jesus. Precisa haver esforços. O que o Senhor falou para Josué,
vale para nós aqui nesta manhã. Nós precisamos nos esforçar. E o último lugar aqui para nós orarmos, está lá no versículo de número 16. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Nós precisamos caminhar conforme as regras. Hoje está pregando aí um evangelho muito, eu nem sei que nome que eu dou esse evangelho, híbrido, um evangelho de uma liberdade que desconsidera a graça de Deus, que desconsidera a santidade do Senhor. Precisamos caminhar conforme a regra. Há regras, há critérios na palavra de Deus. Quem aqui na Bíblia que vocês lembram que começaram muito bem e se perdeu no meio do caminho? Alguém? Sansão. A Bíblia diz que Sansão começou muito bem, e como que ele termina a vida dele? Divertindo as pessoas com os olhos furados. Um homem que era para ser libertador se tornou presa. Deus ainda agiu com misericórdia no final lá. Um outro personagem que começou muito bem, e há uma discussão se ele suicidou ou não, é Saul. Começou muito bem. Alguém que caminhou com Cristo, até orou para as pessoas ser curadas, ressuscitadas, e acabou dando cabo à própria vida, foi Judas. Paulo vai narrar algumas pessoas que ele entregou a Satanás. Paulo vai narrar sobre algumas pessoas como Alexandre, o latoeiro, que lhe trouxe muitos males, e ele falou assim: o Senhor lhe dará recompensa. Homens que começaram muito bem, mas que se perderam, saíram dos critérios, saíram das regras. Quem aqui participa de algum esporte? Igual nós aí estamos tentando estruturar um time de futebol aí, mas está difícil, né? Há regras. E a primeira regra já estão quebrando, que o negócio marca 7 horas, chegam 8h30 da noite, já quebrou a primeira regra. Há regras. Você vai correr, você vai se inscrever numa corrida, há regras. Você vê esportes aí, nós temos história de pessoas que ganharam medalha de ouro, mas foram do outro dia detectado doping e tiveram que quebrar as regras. Nós precisamos viver a vida cristã conforme a palavra. Nós precisamos viver a vida cristã conforme as regras. Tem pessoa querendo servir a Jesus no achismo. Aí eu não concordo, eu acho que aquilo. Não, irmão, nós temos a palavra. O pastor Helder pregou com muita propriedade aqui. Nós temos a palavra, a revelação do Senhor, a nossa regra de fé e prática. Esse culto aqui está gravando ou transmitindo? Gravando. Então corta essa parte depois, que eu vou falar agora. Eu estava num ambiente outro dia, e aí nós estávamos num ambiente neutro, obviamente, e alguém estava falando de namoro, né? E eu falei assim: bom, se a pessoa quer agradar a Deus, a pessoa precisa casar. Aí rapidamente alguém falou assim: por isso que eu não frequento igreja nenhuma, não gosto de padre nem de pastor. Eu falei: puxa vida, achei que você gostava de mim. Não, porque vocês querem mandar na vida dos outros, vocês querem... Não, minha filha, não é mandar na vida de ninguém, não. Existe Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática, é só orientação. Pode ficar calma, mas é orientação. Aí o que a pessoa quer? Não, ela falou assim: eu amo Deus. E aí é engraçado que todo momento que a gente está, ela fica chamando Deus de pai toda hora. É interessante, a consciência de paternidade. Mas quando a gente começa a colocar os critérios da palavra de Deus, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não, eu amo Deus, e aí a pessoa virou e falou assim: eu acho que Deus se agrada de mim. Eu falei: realmente só Deus pode falar, eu não tenho competência para isso. Mas há uma regra, há uma orientação, há uma palavra, há princípios a ser observados. E esse princípio é a palavra de Deus. O Senhor falou assim em Mateus 22, 29, para nós concluirmos: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmão, se eu e você não estamos vivendo a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo. Se eu e você não estamos alicerçando a nossa vida nos princípios eternos, nós estamos servindo a nós mesmos, aos nossos desejos, e não a Deus. Os irmãos lembram quando teve um problema em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo? Estava indo os judaizantes e obrigando os gentios a circuncidar, uma série de situações. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo retorna e ele vai a Jerusalém. Acontece o primeiro concílio da igreja, acho que está lá em Atos capítulo de número 15, quando eles vão discutir sobre carne, sobre sangue, aquela coisa toda. Paulo vai até Jerusalém, eles se reúnem, eles deliberam ali a partir dos apóstolos e eles criam um critério para a igreja dos gentios. Há um critério. Não tem como nós servirmos a Deus do nosso jeito, naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos. Nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos observar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então eu queria nesta manhã deixar essa palavra, principalmente aos irmãos que se batizaram. A sua vida, o seu destino está nas mãos do Senhor. Não se torna refém de nada e de ninguém.
a sua vida está nas mãos de Deus e não permita que nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância venha parar você. Você pode estar passando por um momento difícil, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. Aprenda a se alegrar em Deus desde já. Nem sempre a oração terá resposta, nem sempre as coisas vão mudar, mas sempre Ele estará conosco. Essa é a nossa alegria. E nós precisamos, de fato, sepultar o nosso passado. Paulo diz assim: olha, eu considero isso tudo esterco. Eu descobri um tesouro maior, Cristo Jesus. E é isso que eles fizeram aqui, eles aprenderam isso na sala de aula. O momento que eles foram batizados naquela água, eles estavam dizendo para Deus, para os anjos, para o inferno e para a igreja: eu me comprometo a morrer para a antiga vida e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Agora não se engane, né? O velho homem vai tentar espaço sempre. Eu estava subindo um corredor ali, eu não sei se é a Vera que falou assim: aqui na igreja o velho homem tem que morrer por 2 motivos. Primeiro, porque a água é fria, então morre mesmo. Segundo, porque mata, né? Quando mergulha, o velho homem ele tem que morrer. Se você, é a Rayane que falou, né? Se você está aí flertando com o passado, tome cuidado. O velho homem, ele é terrível. O apóstolo Paulo diz assim: antes eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que não pregando para muitos eu seja reprovado. Tem uma insatisfação santa, queira mais de Deus. Deus tem mais para nós. Deus quer se revelar para nós de maneira extraordinária. Deixa eu voltar na minha colinha aqui. Além dessa insatisfação santa, nós precisamos ser pessoas dedicadas, precisamos ter direção, precisamos ter disciplina, precisamos caminhar conforme a regra, para que lá no final nós possamos ganhar o prêmio da soberana vocação. Amém? Ô varão, posta para mim aí, nós vamos fechar com essa leitura. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que nos aguarda aí no final da nossa caminhada. 2 Timóteo 4, 17. Ou se você tiver com a Bíblia aberta, diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Paulo terminou a carreira. E o desejo do nosso coração, eu não sei se nós vamos caminhar juntos até o final, mas é que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã possamos chegar até o final. E uma coisa é certa: Deus nos guardará. Leões vão surgir, gigantes vão aparecer no meio do caminho, mas como diz o apóstolo Paulo, o Senhor me assistiu. Paulo olha para 40 anos de ministério e ele chega a uma conclusão: o Senhor me assistiu. Irmãos, tem hora que a gente vai se sentir sozinho e tem hora que nós vamos estar sozinhos. Tem hora que vai faltar algum socorro humano, mas o Senhor vai te assistir todos os dias. Então, os queridos aí, Fagner, Flávia, Letícia, Maria Clara, né, e o Arthur, que vocês possam ir até o final em nome de Jesus. O Senhor guardará vocês, o Senhor respaldará vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu vou convidar um diácono para me ajudar aqui e servir os irmãos. Nós vamos ministrar a ceia para eles em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar por esta manhã. Queremos te louvar por esse tempo tão precioso. Senhor, ensina-nos a entendermos essas verdades que nós pregamos nessa manhã. Paulo estava preso, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo. Paulo sabia que quem estava no comando da vida dele não era César, não era Nero, não era nenhum imperador, mas era o Senhor. Situações difíceis que o Senhor permite nos passar nessa vida não anula o fato de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que nós não venhamos nos esquecer dessa verdade, Senhor, e que nós possamos sempre entender e ter discernimento e mantermos a nossa alegria no Senhor. Porque haverá dias de choro, haverá dias de lágrimas, haverá dias de frustração, mas se a nossa alegria está no Senhor, mesmo em dias difíceis, é possível nós nos alegrarmos, porque o fruto do Espírito é alegria, o reino de Deus é alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, que haja em nosso coração, em especial no coração dos 5, a insatisfação,
que eles possam querer mais o Senhor. Perdoa-nos por toda presunção, por todo orgulho espiritual. Perdoa-nos se nós temos, ó Deus, acomodado, estando satisfeito da maneira que estamos. Desperta-nos, porque o Senhor tem algo extraordinário ainda para comunicar a cada um de nós. Que nós possamos ser pessoas, meu Pai, Deus, que tenha determinação, pessoas disciplinadas, que tenham uma direção e que possamos caminhar conforme a regra. O apóstolo Paulo falou que ele andava segundo aquilo que havia recebido. Senhor, nós não podemos servir ao Senhor no que achamos ou pensamos, mas é conforme a tua palavra. Pai querido, ajuda-nos a alinhar a nossa vida à palavra do Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que nos mantém firmes quando as tempestades, as enxurradas vêm contra nós. Oramos para que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Oramos para que o Senhor possa nos ajudar, assim como Josué se esforçou, que nós possamos ter isso claro. A vida cristã, ó Deus, ela exige esforço, porque a graça do Senhor não anula a nossa responsabilidade. Senhor da glória, nos renova, nos restaura. Pai, sê conosco, nos assiste em todos os dias, e que nós possamos chegar ao final como o apóstolo Paulo, porque um pouco atrás ele falou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Senhor, que nós possamos ir até o final para louvor e para glória do teu nome. Amém. Pode servir os irmãos? Pode vir aqui à frente que nós vamos dar o certificado também, e aí vocês já participam aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se teve essa aula lá embaixo, mas vocês estão aqui sempre, né? Primeiro é o pão, teve, né? Amém. É porque eu estou em todas as aulas. Então vamos lá, vamos ministrar ceia para os irmãos. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor esses elementos. Louvamos ao Senhor pela vida dos seus filhos, e eles têm o privilégio de dirigir a mesa da comunhão. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque assim como nós, eles foram tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Hoje eles podem simbolicamente, ó Deus, comer do teu corpo e beber do teu sangue, porque eles têm parte com o Senhor, e nós entendemos que esse suco, esse pão, não se transformam no teu corpo, mas é um símbolo, ó Deus, do teu sangue que foi derramado e do teu corpo que foi partido, moído ali por nós na cruz. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão? Em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podeis participar em nome de Jesus. Ó Deus, nós te damos graças, aleluia, por esta manhã tão preciosa. Canta lá, Bassuri, Andalamarras. Bendizemos ao Senhor por tão grande, meu Deus, grande amor, entrega, Senhor, e renúncia que Cristo fez por nós. Pai, ajuda-nos a viver à altura, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Deus, guarda esses irmãos todos os dias e os assiste como nós pregamos nessa manhã. Deus, que eles possam ter experiências com o Senhor, que eles possam crescer no Senhor. Deus, nós estamos aqui e nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Talvez diante de pastores, missionários, evangelistas, pessoas que o Senhor vai usar ainda poderosamente nesta terra, para saquear o inferno e povoar o céu. Que os teus filhos sejam instrumentalidade do testemunho daquilo que o Senhor fez na vida deles. Ó Deus, do teu amor, da tua graça e da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entregar o certificado aqui. Glória a Deus.
Pode entregar aí o cálice pro. Vou pedir vocês só para ficar de frente para os meninos tirar uma foto. Fica tranquilo, esse negócio de ficar na frente é uma vez, viu, na vida só. Aqui na igreja, não é muitas vezes. Isso, pode. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estaremos de volta, se Deus permitir, às 18h30. À noite estará conosco o pastor Dante Tules, tá bom? Secretário executivo de missões da CBN. Ele estará ministrando a palavra de Deus às 18h30. Estará conosco também o Ministério de Louvor da Igreja Peniel de Mariana. Então nós vamos dar um tempo de descanso para a nossa turma hoje poder estar mais tranquilos. E nós estaremos celebrando a Deus mais uma noite, né? E à noite eu acho que tem um bolo aí para nós comemorarmos, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. Levante as suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você. Que o Senhor levante o seu rosto, e não somente a você, mas toda a sua casa, a sua geração, Deus possa liberar paz. Para a glória do nome dele nós oramos, e você diz, Deus te abençoe. Fica à vontade para parabenizá-los aqui, ou alguém quiser tirar uma foto.